Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje nesse dia 10 de janeiro de 2024, primeira semana do tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos começando a nossa transmissão um pouco mais cedo, porque logo mais eu terei um compromisso. Preciso estar mais cedo do que o normal. Então, estou fazendo aqui a live. Alguns não conseguirão acompanhar agora, né? Porque sempre aguardam às 5h15, 5h20, mas não tem problema. Quem não conseguir ver ao vivo, ver depois, é a mesma bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vanilda Ramos, Deus abençoe. Minha esposa Daniele, Deus abençoe. A todos e todos que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho, sejam nessa manhã abençoados pelo Senhor Deus. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1, versículo 29, diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago, João, para a casa de Simão e Pedro, e André. Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram a notícia a Jesus. Então aproximou-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que estavam doentes, com todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho muito interessante. Eu falo isso quase todos os dias, porque para mim o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho maravilhoso. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho encantador. Ontem nós vimos que a maior arma de libertação de Jesus sempre foi o ensino. O conhecereis a verdade e a verdade libertará. Depois que Jesus ele ensinava a verdade, aí o Senhor Jesus expulsava os demônios e curava os enfermos. É o que nós estamos vendo no evangelho de hoje. Tudo se inicia com a prática de conhecer a verdade. Há uma necessidade de conhecimento. A libertação, como nós falamos ontem, ela acontece com conhecimento. Eu conheço o Senhor se revela a mim e eu, glória a Deus, dou seguimento à minha libertação. O texto ele vai ser claro quando ele vai dizer que aquela sinagoga não foi mais a mesma. Jesus, quando ele termina de pregar, de curar, de libertar aquele homem, ele vai junto com João e Tiago para a casa de Pedro e de Simão.
Quando ele chega lá, o que acontece? A sogra de Pedro está doente, está enferma com febre. Logo que ele fica sabendo, o que Jesus faz? Jesus vai de encontro àquela mulher, livrando-a daquele mal que estava lhe perseguindo. E o interessante do texto, querido, que Jesus já libertou pelo conhecimento na sinagoga. Agora Jesus vai na casa daquela mulher libertar pelo poder da oração, da palavra revelada. É como nós temos falado desde ontem, não existe apenas um processo para a libertação. O processo para a libertação, ele é completo. É aplicação da palavra, oração, palavra profética e tomar posse. Quando Jesus entra na casa daquela mulher, ele é situado do que está acontecendo. O que Jesus fala? Jesus toma aquela mulher pela mão e dá saúde a ela. E aí o texto vai dizer que na mesma hora, aquela mulher fica curada da sua febre. Só que o texto não diz que aquela mulher fica curada da sua febre e fica deitadinha lá. Não, ao contrário. Aquela mulher é liberta, aquela mulher é curada daquela enfermidade que estava assolando e ela levanta para servir. Amados irmãos e irmãs, estamos em uma época, e nós podemos aplicar esse evangelho para o nosso coração hoje, onde as pessoas elas querem receber a bênção, mas elas não querem servir. Elas querem receber a bênção e depois que elas recebem a bênção, elas esquecem de Jesus, elas esquecem da obra do Senhor Jesus. E o que nós podemos aprender aqui no texto é: eu sou curado, eu sou transformado para quê? Para servir ao Senhor com alegria e gratidão. Vocês lembram de Maria Madalena? Como que Maria Madalena era ligada a Jesus? Como Maria Madalena foi uma discípula muito próxima, né? Há uns loucos que tentam até colocar um relacionamento entre Maria Madalena e Jesus, mas nós não cremos assim. Nós cremos que o coração de Maria Madalena era um coração grato. Por quê? Porque Jesus libertou ela daqueles 7 demônios que a perturbavam. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando nós recebemos o nosso milagre, quando nós recebemos... Irmãos, eu vou só trocar minha internet aqui, um minutinho. Conseguir sem corte. Então, quando a gente recebe o nosso milagre, a nossa cura, é para servir ao Senhor. É para estar na presença do Senhor. Não, senão nós nos tornamos como aqueles homens que eram leprosos, receberam uma palavra profética. Agora vai melhorar que eu troquei a internet, Daniele. Recebeu a palavra profética, mas não voltaram para servir ao Senhor. Não voltaram para glorificar o nome do Senhor. Que nessa manhã possamos ser como aquela mulher que recebeu o milagre e o Senhor Jesus deu e depois ela levantou para servir. Que nessa manhã nós possamos servir. Ah, Senhor, mas recebi o meu milagre, eu vou continuar servindo. Ah, Senhor, a minha vitória já chegou, eu vou continuar servindo. Porque eu quero ter um coração grato ao Senhor. O texto ainda vai dizer que depois que passou tudo isso, bem pela madrugada, o Senhor Jesus levantou e foi para um lugar aonde ele foi orar. Olha a necessidade, irmãos. Olha como nós temos a nossa necessidade de ter um momento com Deus a sós. A necessidade de nós termos um momento com Deus, apresentando as nossas causas e as nossas súplicas. E para que o Senhor venha o quê?
nos fortalecer. É necessário você ter um momento com Deus. Quando está todo mundo dormindo, quando a casa está parada, está silenciosa, você precisa ter o seu momento com Deus. O seu momento de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Jesus, quando volta do seu momento de oração, ele fala: agora nós vamos sair por todas essas regiões da Galileia, pregando o Evangelho. Note que a maior missão de Jesus não era ficar dando show, expulsando demônios ou curando. Não, isso aí era consequência do ensino da palavra. E que nessa manhã possamos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor a graça de sermos homens e mulheres que vivem o ensino da palavra, a oração, o momento monástico. O que é o momento monástico, pastor? É o momento a sós com Deus. Irmos para o nosso deserto de oração. O deserto de oração não é um deserto ruim. O deserto de oração é o lugar da intimidade. Por isso que nessa manhã possamos pedir a graça de Deus. Possamos pedir o poder de Deus para, quando receber o milagre, não esquecer do dono do milagre. Pedir a graça de Deus para que sejamos mensageiros do Deus do milagre e possamos ter a graça de Deus de termos uma vida monástica, uma vida onde eu tenho um tempo de separação para estar com o meu Deus. Que nessa manhã essa verdade seja uma verdade que norteie nossas vidas. Que nessa manhã essa verdade ela guarde o nosso coração para que a gente possa viver uma vida santa e uma vida que agrade a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, como eu avisei, hoje nós começamos o manhã com o Evangelho mais cedo, porque eu tenho um compromisso logo mais, e aí eu precisava, no horário que a gente está terminando o manhã, né, está finalizando, é a hora que eu já preciso sair hoje. Por isso nós começamos o manhã às 5 horas. Se você não conseguiu pegar essa palavra por inteira, o vídeo fica salvo no Facebook, eu envio na lista de transmissão pelo WhatsApp. Não deixe de ouvir e de ver a palavra do Senhor para o dia de hoje. Amém? Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, pedindo a graça e a bênção do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Que a tua bênção, Senhor, nessa manhã seja sobre nós, de uma tal forma que nós não esqueçamos do Deus do milagre, que nós possamos pregar, falar do Deus do milagre e muito mais, ter um momento monástico, um momento a sós com esse Deus. Obrigado por essa comunidade Manhã com o Evangelho, por cada um que está aqui ao vivo, por aqueles que não conseguiram entrar agora, antes do horário. Que o Senhor possa dar a bênção. Que o Senhor possa nessa manhã, Deus, palestrar de uma forma especial. Pedimos assim a tua bênção, Senhor. Fica conosco durante todo o dia de hoje, nos abençoando e sendo conosco. Pedimos assim, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém?
Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e tudo que é seu no dia de hoje. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo Salvador do mundo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, agora, ao vivo, daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Amanhã nós voltamos para o horário normal às 5h15, 5h20, né, que é o horário que eu começo. Mas hoje foi uma necessidade, tá bom? Deus abençoe. Um santo dia para você, em nome de Jesus.